Oi, gente, que prazer poder estar com vocês e compartilhar mais um vídeo. Eu sempre lembro que é uma responsabilidade imensa poder transmitir algumas palavras para vocês das minhas impressões. E eu vou te contar que o tema do Vem Segue-me esta semana, ele tocou bem fundo porque é um tema que eu amo e eu acho que todos nós que somos membros da igreja devemos a este tema, que é a obra missionária, que é levar a nossa voz, que é pregar o evangelho. Hoje de manhã cedinho eu tive a oportunidade de ir para o evento Mãos que Ajudam, uma reforma de uma UBS, de um posto de saúde. E enquanto eu estava indo para lá, eu comecei a orar e dizer: Senhor, me ajuda a pregar o evangelho, a encontrar alguém que eu possa compartilhar essas verdades que são tão preciosas para mim. E eu tive a oportunidade de encontrar algumas pessoas e tinha um rapaz que estava filmando o evento, que era um funcionário, ele era da prefeitura e eu comecei a conversar com ele e em pouco tempo eu estava falando sobre a igreja, perguntando se ele conhecia. Então eu fui lá, apresentei as missionárias, já demos um livro de Mórmon para ele e eu vi a empolgação dele, as perguntas que ele fazia. Gente, como é maravilhoso a gente compartilhar o evangelho. E às vezes compartilhar é tão simples, às vezes um sorriso, puxar um assunto, saber se a pessoa conheceu a igreja, isso é maravilhoso. Ontem os elders me ligaram e disseram: irmã, a gente está ensinando uma pessoa sobre oração, você podia mandar um áudio para ela falando sobre a importância da oração na sua vida, explicando os passos. Eu fiz isso e depois a pessoa me respondeu com outros áudios, e é alguém que eu nunca vi, eu só escutei a voz, eu não conheço pessoalmente ainda. Mas eu já senti uma afinidade tão grande por ela saber da importância da oração, né? Como nós sabemos, como eu sei, que faz tanta diferença na nossa vida. Então, compartilhar o evangelho é isso, é você estabelecer crenças comuns, é você respeitar o outro, é você estar pronto para ouvir. E muitas vezes não precisa de muito, precisa de boa vontade, de abrir a nossa boca. E esse início da igreja, ele é impactante porque são poucos membros. O Senhor diz: olha, o campo está branco, pronto para a ceifa, vamos lá. E muitos são chamados para fazer essa obra missionária. As pessoas eram batizadas e, gente, não dava tempo de amadurecer, né? Como a gente diz às vezes que o missionário é verdinho, né? Que o membro ainda é novo. Não dava tempo, porque eles já conheciam o evangelho e imediatamente eles já estavam ali ensinando e aprendendo. E eu pensando, né? Eu lembrei tanto do meu marido, porque o meu marido, a mãe dele tinha uma pensão na casa dela e ela alugava para missionários. A mãe não era membro, né? Os pais não eram membros. E os missionários começaram a convidar o meu marido, quando ele tinha 14 anos de idade, a sair com ele para poder dividir nas palestras missionárias. Isso no Chile. Naquela época, meu marido, para ajudar os missionários, dividia com eles, só que ele foi percebendo que aquelas palestras eram para ele. Ele acabou se convertendo durante aquele período em que ele estava acompanhando aqueles missionários como não membro, e ele se batizou na igreja. Gente, a gente nunca sabe os propósitos do Senhor na nossa vida. Quando o Espírito Santo vai tocar o nosso coração. Hoje, para a gente, pode parecer um absurdo um missionário dividindo com um menino e não membro, né? E a gente sabe que o Senhor tem os seus propósitos. E eu fiquei pensando muito sobre essas experiências missionárias, como elas nos aquecem o coração, sobre a nossa conversão, sobre aquilo que nos motivou a nos tornarmos membros da verdadeira igreja de Jesus Cristo. O que nos motivou a deixar uma vida inteira para trás de tradições, outra religião e tomarmos esse passo na nossa vida. E eu tenho certeza que você, assim como eu, o que nos motivou foi o testemunho do Espírito Santo. Foi saber que essa é a igreja de Cristo. E um chamado de Cristo, a gente não tem como negar. É esse testemunho que queima no peito, é o Espírito Santo que nos testifica. E eu fiquei pensando na importância desse testemunho. E aí, quando a gente vê nesse início aqui, na introdução,
de Doutrina e Convênios 30 a 36, que é a nossa aula do Vem Segue, o manual fala um resumo perfeito. Ele diz assim: Parley P. Pratt era membro da igreja havia cerca de um mês, quando foi chamado para ir ao deserto pregar o evangelho. Thomas B. Marsh era membro da igreja havia menos tempo ainda, quando o Senhor disse: é chegada a hora de tua missão. Orson Pratt, Eduardo Patridge e muitos outros também tinham sido batizados havia pouco tempo, quando receberam seu chamado para servir missão. Talvez haja uma lição para nós nesse padrão. Se você sabe o suficiente para aceitar o evangelho restaurado por meio do batismo, sabe o suficiente para compartilhá-lo com outras pessoas. Gente, essas pessoas foram chamadas com pouquíssimo tempo de igreja, uma igreja recém-organizada na terra. E o impressionante é que eles aceitaram seu chamado missionário e eles deixaram tudo e foram seguir. Me tocou muito a história de Thomas B. Marsh, que todos vocês conhecem, né, que ele estudava a Bíblia diligentemente, estudava todas as religiões, as seitas existentes na época, e ele disse que enquanto ele estudava, ele sentiu uma impressão espiritual de que uma nova igreja surgiria e que teria a verdade em sua pureza. Então ele continuou essa busca com essa sensação, essa impressão espiritual de que a verdade, né, ainda surgiria na terra. E aí ele diz que sabia, né, que sentiu que o Espírito do Senhor o inspirou para que ele fizesse uma viagem ao oeste. Com um amigo, ele viajou para o oeste de Nova York. E lá ele ficou por 3 meses. E olha que impressionante, porque o que aconteceu nessa viagem, uma certa mulher perguntou se ele tinha ouvido falar sobre o livro de Mormon, sobre o livro de ouro, encontrado por um jovem chamado Joseph Smith. E aí despertou a curiosidade dele, ele ficou muito interessado em saber que livro de ouro é esse, né? O que isso significa. E aí ele vai atrás, né? Ele foi para Palmira e ele encontrou Martin Harris, que estava no escritório de impressão. Então ele teve a oportunidade de ler as 16 primeiras páginas do livro de Mormon. Muito bem, extremamente satisfeito com tudo que ele aprendeu, ele voltou para Boston, ele compartilhou o seu conhecimento novo que ele adquiriu através do livro de Mormon com a sua esposa Elizabeth. Ele acreditou que aquilo foi de Deus. E a partir daquele momento, por cerca de 1 ano, ele se correspondeu com o Oliver Cowdery, né? Ele teve conhecimento que a igreja tinha sido restaurada, organizada em 6 de abril de 1830. E ele acabou mudando para Palmira, né? Ele conheceu Joseph, ele acabou sendo batizado, ele foi chamado também para fazer missões. Ele foi chamado elder. A gente sabe que Thomas B. Marsh, ele ocupou cargos muito altos na igreja. Ele foi chamado como presidente do Quórum dos Apóstolos, né? E, gente, eu fico pensando, porque o presidente, né, desse quórum maior, a gente sabe que ele sucede o profeta. Então, no caso da morte de Joseph, Thomas B. Marsh seria o sucessor. Ele seria o próximo profeta. Mas a gente sabe que aconteceram muitas coisas na vida dele, ele acabou apostatando. E Brigham Young acabou sendo esse sucessor. E muitas coisas e reflexões me vieram à mente, né? Porque o Senhor fez muitas promessas para Thomas B. Marsh na seção 31 de Doutrina e Convênios, quando o Senhor diz para ele, na seção 31, no versículo 10, quando o Senhor diz assim, deixa eu achar aqui, gente, só um minutinho. Ser paciente nas aflições, não te injures o que injuriarem, governa a tua casa com mansidão e ser firme.
Fiquei pensando muito nesse ser firme. Eis que te digo, serás como médico para a igreja, mas não para o mundo, pois não te receberão. Gente, que linda essa promessa, serás como médico para a igreja. Imagina, um médico é aquele que cura, é aquele que encontra ali, né, como reverter essa doença, né? Ele que salva, vamos dizer assim. A gente está falando de um médico físico, mas ele faria essa cura espiritual. Então é lindo esse chamado que tem Thomas B. Marsh. Mas uma coisa me chamou a atenção quando fala a respeito: governa a tua casa com mansidão e ser firme. Que todo mundo conhece aquele episódio, né? Aquele episódio que Thomas B. Marsh acabou se envolvendo por conta da esposa dele, né? Que causou, né, vamos dizer, a grande ruína, e foi o início de toda a apostasia. Porque o que acontece? A esposa dele, Elizabeth, ela trocava com a esposa de George Harris, com Lucinda, elas trocavam o leite das suas vacas para fazer queijo. Então, o que é que elas faziam? Cada uma retirava o leite das suas vacas e elas trocavam entre si. Mas Elizabeth, ela começou, que era a esposa de Thomas B. Marsh, a guardar. Ela retirava, né, quando ela ordenhava lá a vaca, ela tirava o leite e ela retirava a nata para ela, que era a parte mais concentrada do leite, e depois passava a parte, né, mais fraca do leite para sua amiga. Muito bem. E aí a amiga não concordou, né? Porque a nata era a parte que mais se concentrava. Percebia que sempre vinha sem a nata. Então acabou levando as autoridades da igreja. Houve um conflito aí, houve uma discórdia. As autoridades da igreja, inclusive o bispo, deu razão, né, a Lucinda. Que Lucinda estava sendo prejudicada nessa troca do leite. E o que acontece é que Marsh, não satisfeito, recorreu à primeira presidência, que concordou com as decisões anteriores. E aí ele ficou muito frustrado com isso, e ele disse que não ofenderia o caráter da sua esposa. Bom, e a gente sabe que aí ele começou a se opor ativamente contra os santos. Eu fiquei pensando, gente, Thomas B. Marsh, um homem que deixou tudo, né? Se mudou, teve um testemunho assim que recebeu o livro de Mórmon, saiu em missões, ocupou cargo de liderança, foi braço direito de Joseph, uma pessoa extremamente importante nessa obra. A gente tem aqui sessões de doutrina e convênios específicas para ele, mas nesse momento, nesse conflito, nessa situação familiar, ele não conseguiu se impor como deveria. Ele não conseguiu aquele velho espelho para reconhecer os erros, talvez pelo orgulho, né? Ele se manteve do lado da esposa, não reconhecendo que ela tinha errado, se opôs fortemente contra a igreja e passou a ser um opositor. E a gente vê que Thomas B. Marsh, por conta de uma declaração dele, olha só, acabou se tornando uma prova isolada contra os santos, apresentadas aos oficiais de Missouri, e que George Albert Smith, mais tarde, que tinha um profeta, ele declarou. Esta declaração de Thomas B. Marsh gerou por parte do governo do Missouri uma ordem de extermínio que expulsou 15 mil santos de seus lares e habitações, e milhares pereceram devido ao sofrimento resultante desse estado de coisas. Ai, ai. Rejeitado por Thomas B. Marsh, Joseph Smith disse que esse documento, né, continha todas as mais vis calúnias, difamações, mentiras e injúrias contra mim e a igreja, que seu coração iníquo poderia inventar. Esse ressentimento de Thomas B. Marsh deixou ele afastado da igreja por cerca de 2 décadas, 20 anos.
E eu fiquei pensando nisso, porque a gente vive épocas que a gente tem visto cada vez mais pessoas que se afastam da igreja e não se contentam somente em se afastar da igreja, mas elas precisam difamar o bom nome da igreja. Elas precisam ir lá, dizer o seu descontentamento, dizer suas injúrias, inventar coisas, dizer calúnias, contar meias-verdades nas redes sociais. E a gente tem visto muito disso. Muito disso. Gente, não foi diferente no início da igreja, com Thomas Bemach. Imagina. Não será diferente nesses últimos dias. Nesses últimos dias. Pois bem, e isso é muito, muito triste. Muito triste, muito triste. Tem algumas jovens da minha estaca que cresceram com a minha filha, que fizeram seminário com ela, fizeram a organização das moças com ela, que fizeram missão. E essas jovens, algumas inclusive, nasceram na igreja, outras são conversas, se apostataram. E hoje elas vão para a rede social e tentam difamar o bom nome da igreja. E um outro dia, duas dessas jovens estavam em um programa, um podcast, com um influenciador falando muito, muito mal da igreja. E esse rapaz, que não tem nenhuma religião, uma das coisas que ele disse foi: gente, foi bom vocês falarem sobre isso, porque se eu ver esses missionários, se eu encontrar esses missionários na rua, eu não quero nem saber dessa religião. Não quero nem saber quem são esses membros da igreja. E a minha filha ficou assim muito tocada, porque disse: poxa vida, esse rapaz está tendo a oportunidade de conhecer o evangelho às avessas, ao contrário. Então ela corajosamente escreveu uma mensagem para ele e disse: olha, eu sou membro da igreja, e a igreja é maravilhosa, ela tem programas maravilhosos, você precisava conhecer. Eu gostaria muito de falar sobre a igreja como ela é, a doutrina de Jesus Cristo. E esse rapaz respondeu e disse: então eu vou te convidar para você vir aqui fazer esse podcast. E minha filha ficou muito preocupada, porque ela não tem experiência com as câmeras, não tem experiência com podcast. Ela convidou uma amiga que faz também um podcast Marta e Maria, e elas foram. E elas foram com as melhores das intenções, compartilhar o evangelho, falar como conheceram a igreja, falar sobre os programas. E no momento, esse rapaz começou a falar muitas coisas que elas não esperavam. E muita crítica sobre a igreja, e muita falta de informação. E aí minha filha ficou muito frustrada, porque depois ela disse: mãe, na hora eu perdi a voz, às vezes eu não sabia o que falar, me deu branco, eu fiquei nervosa, eu não esperava aquele tipo de pergunta. E a gente refletiu muito, sobre essas situações. Mas o melhor é que depois que acabou o episódio todo, minha filha disse para o rapaz, que ia dar um livro de Mórmon para ele, e a visão dele já melhorou, vamos dizer assim, que já deu uma modificada em relação ao evangelho. E depois ele disse: eu vou convidar vocês de novo para vir aqui no canal. Então, gente, como membros da igreja, nós temos a obrigação. Às vezes a gente não sabe tudo, às vezes a gente pode até trocar alguma coisa, a gente pode se equivocar. Não é comum, às vezes eu estou aqui falando e eu troco um livro, troco um nome. É normal, mas essa vontade de obter a palavra, essa vontade de ir lá, de compartilhar esse testemunho que vem do Espírito Santo. E eu estava conversando com a minha filha: eu poderia ter sido muito melhor, nós poderíamos ter falado isso, na hora não me veio. E eu disse para ela: você foi muito corajosa. Você fez o melhor que podia dentro das suas circunstâncias, da sua falta de experiência com as câmeras, com o podcast, e você teve coragem, moral, de defender aquilo que você acredita. Então, gente, isso é realmente maravilhoso. Eu lembrei de um discurso muito lindo que fala sobre a colheita imperfeita. Essa colheita imperfeita fala, sobre um menino que diz que
Ele foi criado na fazenda, fazendo colheitas, e aí todo ano eles plantavam, todo ano eles ficavam esperando a colheita, e ele aprendeu a se familiarizar com aquilo, a amar aquilo e a saber a importância da colheita, até porque eles viviam na fazenda da colheita. E em uma certa ocasião, ele disse que tinha uma máquina, né, e o pai procurava calibrar essa máquina para que os grãos, né, para que os grãos fossem absorvidos pela máquina e que eles perdessem muito pouco da colheita. Mas numa dessas ocasiões ele percebeu que a máquina não estava pegando todos os grãos, que os grãos caíam, né, no solo e eles perdiam. Então ele reclamou para o pai da máquina, né, e o pai disse: ela está fazendo o melhor que pode. E o pai ensinou uma lição para ele, que às vezes de colheitas imperfeitas, a gente tem coisas perfeitas, porque o menino observou que aqueles grãos que caíram ali no solo, na terra, depois vieram os cisnes e se alimentaram dele. E ele ficou olhando aquela perfeição da obra do Pai Celestial. Então, muitas vezes a gente acha, eu perdi, né? A colheita, a máquina não fez o melhor possível, mas a gente nunca sabe quando pode ser que as nossas palavras, através do Espírito Santo, tocou alguém. Ou como aquele simples ato de querer dizer: olha, eu gostaria de dizer para você como a igreja é maravilhosa. Pode talvez fazer a diferença na vida daquele influenciador que hoje não acredita, mas que disse: eu gostaria que vocês voltassem, que vocês compartilhassem mais. Então, gente, é assim. Eu fiquei pensando nessa aula em Thomas B. Marsh, como ele, né, foi esse converso incrível. E como depois, por conta do orgulho, por conta das suas frustrações pessoais, ele passou a caluniar a igreja, de como as declarações que ele deu foi responsável por tanto sofrimento aos santos, por uma ordem de extermínio, os santos ficaram saindo de um lugar para outro, tantos santos sofreram, né, por isso, tantos. E demorou 20 anos para que ele finalmente pudesse pensar e pudesse voltar para a igreja, né? Então, olha só, que lindo, né? Ele perdeu a esposa, ele teve muitos problemas de saúde e ele decidiu reconciliar-se com a igreja. O seu arrependimento pareceu sincero e genuíno. Então, ele escreveu para o presidente Heber C. Kimball, que estava em Salt Lake, e ele lamentou. Na sua carta, Thomas B. Marsh escreveu assim: o Senhor poderia passar muito bem sem mim e não perdeu nada com o meu afastamento de suas fileiras. Mas, quanto perdi! Gente, se eu decidir me afastar hoje, se você decidir se afastar hoje, a única pessoa que vai perder é você. É a única pessoa. O Senhor não perde nada. Essa obra é verdadeira, essa obra é sagrada. Podem aparecer opositores, podem aparecer pessoas tentando caluniar. Esta é a obra de Deus. E nada vai destruí-la. E Thomas B. Marsh explicou posteriormente que havia encontrado, né, com aquele homem, o esposo da Lucinda, né, toda aquela confusão da esposa, e disse que houve uma reconciliação entre eles. Depois da chegada de Marsh em Salt Lake, em setembro de 1857, eu estou lendo aqui, gente, no Revelações e Contexto, esse livro é incrível, maravilhoso. Ele chegou em setembro de 1857. Brigham Young permitiu que falasse aos santos com uma voz enfraquecida. Marsh explicou sua apostasia e pediu perdão. E ele disse assim: com frequência tenho o desejo de saber como minha apostasia começou. Gente, quando é que uma apostasia começa? Vamos pensar na nossa vida. Como é que a gente deixa que a apostasia entre na nossa vida? E aí ele diz: cheguei à conclusão de que devo ter perdido o Espírito do Senhor no meu coração. Quando é que a gente perde o Espírito do Senhor no coração? Né? Muito cuidado, porque essa apostasia acontece nas pequenas coisas, quando a gente deixa que o orgulho penetre.
quando a gente não é humilde para ser ensinado, quando a gente começa a deixar de fazer as coisas pequenas e simples, como ler as escrituras, como deixar de orar, quando a gente entra em discórdias, conflitos, e aí ele diz assim, a próxima pergunta é, como e quando você perdeu o espírito? E aí ele diz, tive ciúmes do profeta, depois minha visão turvou-se, negligenciei tudo que era correto, passei todo o meu tempo procurando o mal. E depois, quando o diabo começou a conduzir-me, foi fácil para a mente carnal emergir, que é a ira, o ciúme, a fúria. Pude senti-lo dentro de mim. Senti-me cheio de raiva e ira. E o Espírito do Senhor retirou-se. Como dizem as Escrituras, fui cegado, fiquei furioso. E quis que todos também ficassem furiosos. Triste isso, né? Que a gente sabe que ele seria o sucessor do profeta. Foram 20 anos fora da igreja por uma decisão, por uma escolha. Gente, nós também temos a escolha de levar nossos filhos à primária. Temos a escolha de ir a cada domingo à igreja e renovar nossos convênios. Temos a escolha de falar desse evangelho, de nos erguer como uma voz de defesa do evangelho, ainda que a gente não saiba tudo. E aí, essa história nos ensina muita coisa, mas nos ensina que não importa pelos caminhos que você andou, o que você tenha feito, a gente tem um Salvador misericordioso, amoroso, com os braços abertos para nos receber. E aí, depois do discurso de Marche, Brigham Young pediu o voto para receber Thomas B. Marsh de volta, a plena integração como membro da igreja, e nenhuma mão ergueu-se em oposição. O evangelho é maravilhoso. Não importa quanto sofrimento ele tenha causado com a declaração dele, quantos tenham perdido suas vidas, seus bens, suas casas, toda a perseguição religiosa que aconteceu aos santos, o evangelho é um evangelho de perdão, é um evangelho de amor. Um homem arrependido, ele tem direito, ele faz jus às bênçãos do sacrifício expiatório do nosso Salvador e Redentor Jesus Cristo. Então os meus erros não vão me definir, mas as minhas decisões, o meu arrependimento vai me definir sim. E eu preciso mudar o curso se for preciso. Que a gente não precise passar 2 décadas para tomar essas decisões, né? Chegar lá no final da vida, olhando para trás e vendo que poderia ter sido muito diferente. Né? Que o Senhor nos abençoe nessas escolhas. Gente, ainda falando sobre essas colheitas imperfeitas, a gente vê aqui como alguns homens foram chamados para pregar aos lamanitas, né? E assim, essa missão de 4 meses entre os lamanitas, gente, a gente diria aquilo que a gente pensa que é um fiasco, né? Porque as pessoas, eles não tiveram oportunidade de pregar muito o evangelho, mal conseguiram, porque apareceu lá um chefe indígena e disse, vocês não têm autorização, eu quero essa autorização por escrito. Eles foram praticamente impedidos de pregar esse evangelho. Esses 4 meses entre os lamanitas não teve êxito. É aquela missão que você diz assim, poxa, eu fui para a missão e não batizei, né? Poxa, o que é que eu fiz? Gente, e às vezes a gente só olha com os nossos olhos naturais. A gente não vê que o Senhor enxerga uma obra muito maior. E tinha uma coisa que aconteceu antes deles chegarem nas terras dos lamanitas, que é assim, impressionante para mim, impressionante, que é a própria conversão de Sidney Rigdon, né? Esse homem que foi tão importante para a igreja, né? Porque enquanto eles estavam no caminho, Parley P. Pratt disse, olha, eu quero parar e vamos na casa de Sidney Rigdon, que era um pregador, que tinha uma congregação religiosa, né? E é uma das histórias mais exitosas que a gente tem. Porque aí Parley P. Pratt vai lá e vão apresentar o livro de Mormon, ele vai escutar uma pregação, a princípio cético, ele não quer saber dessa nova religião, ele não acredita, mas depois, gente, ele é tocado pelo Espírito Santo e após, né, semanas estudando o Evangelho, ele decide ser batizado. E o que é que acontece? Ele arrasta a congregação com ele. Olha os milagres. Então, olha só, eles estão no caminho para pregar os lamanitas, mas eles param para pregar Sidney Rigdon.
esse pregador que se converte com toda a sua igreja. Olha isso. Se eles não tivessem ido pregar os lamanitas, eles não teriam passado por aquele caminho. Dá para vocês perceberem como essa obra é sagrada e é tudo no tempo do Senhor e está tudo conectado e não há coincidências. Mesmo quando eles podiam dizer assim, mas os lamanitas ainda não se converteram. Essa colheita imperfeita, olha os frutos. E a gente vê através dos registros como em pouco tempo a igreja tinha sido organizada com 6 membros oficiais e tinha mais umas 40 pessoas naquela congregação. Então eles contavam aí com uns 60 membros da igreja ao todo que acabaram se batizando depois. E eles começam a pregar o evangelho e a compartilhar o evangelho. Em pouco tempo, eles tinham 300 membros. E essa conversão de Sidney Rigdon com a sua congregação foi essencial para o estabelecimento e o fortalecimento da igreja nesse período. Esses capítulos, gente, ele vai falar sobre missões, ele vai falar sobre ser chamados a pregar o evangelho, sobre a obra missionária, sobre a responsabilidade que nós temos e como o Senhor está reunindo o seu povo. A gente vê o próprio Salvador ditando a sua vontade, as suas sessões, as suas revelações ao profeta Joseph Smith. Sou tão grata por esse evangelho. Grata pela história da igreja que faz com que a gente aprenda. Com pessoas imperfeitas que também estavam aprendendo, que também estavam ali cometendo erros, que estavam se arrependendo, recebendo revelações gradativamente, tudo ao mesmo tempo. E quando eu vejo esse início ainda tão frágil, com tantas perseguições, com tantas discórdias, e a gente vê a igreja tão poderosa no mundo. A gente vê uma conferência sendo transmitida em 90 idiomas. A gente vê templos sendo anunciados, templos sendo construídos no mundo. Daí eu ficava pensando, quando eu vi anunciar mais um templo no Brasil, que logo nós teremos um templo em cada estado brasileiro. Acho que faltam mais uns 6, 7 estados e teremos um templo em cada estado brasileiro. Gente, esse é o reino de Deus na terra. Muita gratidão por este evangelho sagrado. Muita gratidão. Esse evangelho que vai continuar comigo ou sem você. Né? Comigo ou sem mim. Ou sem você. Acho que vocês entenderam aí o trocadilho. Ele vai continuar. Ele vai continuar, porque essa é a obra de Deus, não é uma obra nossa. Mas é muito melhor que a gente permaneça. E que é muito melhor que a gente se arrependa, que é muito melhor que a gente volte se a gente está inativo, que a gente lembre-se, né, que o Senhor nos convida a trabalhar nessa obra, a trabalhar nessa vinha. E se nós trabalharmos, Ele vai nos abençoar. Ele vai nos providenciar os meios, Ele vai abrir os caminhos, Ele vai aparecer pessoas na nossa... fazer aparecer pessoas que precisam conhecer esse evangelho do mesmo jeito que nós conhecemos um dia. Eu sei que Deus vive. Eu sei que Cristo também vive. E a gente precisa orar com mais fé. Saber que essa obra é dele. É do nosso Pai Celestial, é do nosso Salvador. Que o Senhor nos abençoe. Para que a gente possa ver que as nossas colheitas imperfeitas podem ser maravilhosas. Delas podem vir cisnes se alimentarem. Que o Senhor nos abençoe nas nossas escolhas, nas nossas decisões. E que a gente continue ajudando a coligar Israel.